O termo multipolar está em todos os lugares, de líderes políticos, passando por analistas de geopolítica, até a gente chegar à população comum, que repete que o mundo está se caminhando para um mundo, então, multipolar. Mas será que isso de fato é uma realidade? E mais do que isso, será que isso se sustenta na prática? Bom, o conceito de multipolarização ele foi proposto lá no início da década de 1990, após então o fim da Guerra Fria. Esse processo que é defendido então por alguns políticos e também acabou por contaminar vários analistas e estaria então acontecendo há mais ou menos 30 anos. Só que nós não conseguimos ver isso se tornando, na verdade, uma realidade. Insistir na multipolarização é incorreto. O que, de fato, nós podemos observar que está surgindo é um mundo bipolar, sobretudo por conta da rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que está crescendo e está dominando cada vez mais todos os aspectos da política internacional. A bipolaridade, de forma mais clássica, tende a exagerar toda essa questão de hostilidade ideológica e vai encorajar muito as tentativas, então, de construir alianças bem exclusivas, o que forma o que a gente vai chamar depois de blocos globais, formados, então, por países que vão orbitar ao redor do país dominante, apresentando, então, a rivalidade como uma batalha entre a democracia e a autocracia. O governo de Joe Biden aumentou muito suas críticas públicas às violações dos direitos humanos da China e se opôs às manobras chinesas lá no Pacífico. A competição acirrada entre a China e entre os Estados Unidos tem pressionado um número cada vez maior de países a escolher então um lado. E uma das razões é que a estrutura de poder bipolar está se tornando mais aparente na nossa ordem global. E não porque o multipolarismo está então dando as caras. Isso não se sustenta nem pela via teórica e nem pela via dos fatos da nossa realidade. Em suas observações lá na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu em setembro de 2019, o secretário-geral, que é o Antônio Guterres, deixou claro o seu medo do que ele vai chamar de uma possível grande fratura, ou seja, um mundo se dividindo em dois, com as duas maiores então economias da Terra, criando dois mundos separados e concorrentes, cada um então com a sua própria moeda dominante, com as suas próprias regras comerciais e também financeiras, além de suas próprias capacidades de gerir uma internet, além de capacidade de gerir sua própria inteligência artificial, além de suas próprias estratégias, então, geopolíticas e militares também de soma zero. Em junho do ano passado, o ex-primeiro-ministro lá de Singapura, que é o Goh Chok Tong, disse que os Estados Unidos não entregariam a liderança global e estavam planejando, então, como construir alianças para conter a ascensão chinesa. Mas a China, ela também não vai desistir facilmente. Tanto a China quanto os Estados Unidos agora se consideram ameaças de longo prazo. Alguns políticos e alguns tecnocratas sutilmente começam a reconhecer, como o exemplo que eu dei do Antônio Guterres, que o mundo está de fato, na verdade, se caminhando para um bipolarismo. No vídeo de hoje, nós vamos explicar de forma bem simples os motivos do mundo se caminhar para ser bipolar e não multipolar. Mas antes disso, você quer aprender mais sobre geopolítica? Você sabia que eu dou aula lá na escola da Nuzineto de Geopolítica e Atualidade? Quer aprender mais sobre nova ordem mundial, sobre mercado financeiro e até mesmo sobre sobrevivencialismo? Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e faça parte então da escola. Ganhe acesso não só ao meu curso, mas como muitos outros cursos. Comprando a escola pelo link então aqui da descrição, você vai garantir que eu ganhe comissão pelo meu trabalho, então, enquanto professora lá na escola do Danúzio Neto.
não deixe de conhecer. E também não deixa de dar o seu like aqui no vídeo, compartilhar se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que outras pessoas deveriam aprender também. E também, é claro, se inscreva aqui no canal do Danúzio. Matheus, solta a vinheta então, que hoje é um dia de giro geopolítico um pouquinho diferente. Olá, eu sou a Bárbara Martinelli, eu sou analista de geopolítica e também de relações internacionais. Seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítico, seu quadro então de assuntos globais que te atualiza sobre o mundo e te deixa muito mais informado. Vamos lá! Um dos argumentos mais persistentes apresentados por políticos, por diplomatas e observadores da política internacional e geopolíticos também, é que o mundo em breve vai se tornar então multipolar. Nos últimos meses, esse argumento ele foi feito, por exemplo, pelo chanceler alemão lá, o Olaf Scholz, a ministra das Relações Exteriores alemã, que é a Annalena Baerbock, o presidente francês Emmanuel Macron também falou algo nesse sentido sobre o multipolarismo. A gente tem o presidente aqui do Brasil, que é o Lula, o Luiz Inácio Lula, também falando sobre o multipolarismo. A gente tem o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Todos eles, então, falam sobre essa questão multipolar. O Joseph Borrell, que é um alto representante lá da União Europeia de Relações Exteriores, argumenta que o mundo ele tem sido um sistema de multipolaridade bem complexa desde a crise financeira global lá de 2008. Como falamos no início do nosso vídeo, essa ideia de mundo multipolar também está sendo popularizada no mundo dos negócios. O banco de investimentos, o Morgan Stanley, por exemplo, publicou um documento bem recente, bem estratégico, para então navegar em um mundo multipolar, passando vários aconselhamentos a respeito de como então seus alunos, seus investidores deveriam então realmente navegar dentro de um mundo multipolar. E além do Morgan, a gente tem vários outros tubarões de negócios falando sobre essa questão de multipolarismo, ou seja, além dos líderes citados, como o próprio Emmanuel Macron e outros líderes que eu falei aqui, a gente tem até mesmo instituições financeiras também falando e ensinando, né, sobre essas questões multipolares. Mas, apesar do que os políticos e alguns especialistas e banqueiros de investimento nos dizerem a respeito desse multipolarismo, é simplesmente um mito que não se sustenta essa afirmação que o mundo de hoje esteja próximo de ser multipolar. Sei que essa é uma afirmação um pouco polêmica, mas vamos aqui entender um pouquinho por que eu tô falando isso. As razões para eu estar falando isso, elas vão ser bem diretas e vão ser bem simples. E por isso, nós vamos desfazer esse mito no vídeo de hoje. Vamos lá, então, entender um pouquinho sobre polaridade. Quando nós falamos de polaridade, nós estamos falando a respeito do número de grandes potências dentro, então, de um sistema internacional. Para o mundo, então, ser multipolar, nós precisaríamos ter necessariamente 3 ou mais dessas potências sendo colocadas como grandes potências. Hoje, nós temos apenas 2 países com tamanho econômico, poder militar e alavancagem global para construir polos, que seriam os Estados Unidos e a China, sendo os Estados Unidos uma superpotência e a China uma grande potência com capacidade de se tornar superpotência, embora ainda não seja. Outras grandes potências não estão à vista e não estarão tão cedo. O mero fato de haver potências médias em ascensão e países não alinhados com grandes populações e economias em crescimento não torna o mundo multipolar. A falta de projeção a nível regional já é um fator suficiente para a gente desconsiderar diversos países que são colocados nessa listinha multipolarista como grandes potências. Um dos países que mais insistem de colocar como esse terceiro país que estaria nessa competição é a Índia. A Índia, que obteve então um crescimento muito rápido e foi um dos países que mais gastou com defesa nos últimos anos.
um dos indicadores que a gente usaria, por exemplo, para medir poder e polaridade. Mas vamos à vida real. Os últimos números apresentados pelo Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo mostram o seguinte: eles vão mostrar que o orçamento militar indiano corresponde, por exemplo, a apenas 1/4 do orçamento da China. A verdade é que o país está concentrado em seu próprio desenvolvimento interno. A Índia, ela tem um serviço estrangeiro subdimensionado e sua marinha, que é um parâmetro importante para a gente pensar nessa alavancagem lá no Indo-Pacífico, é pequena se a gente compara com a China, que lançou então 5 vezes mais tonelagem naval nos últimos 5 anos. A Índia pode um dia ser um polo no sistema, quem sabe, gente, mas esse futuro ele parece ainda muito distante. A Índia precisa cuidar de suas questões internas e crescer muito internamente antes de a gente começar a falar que a Índia é de fato um polo de poder. E embora seja verdade que a fatia dos Estados Unidos na economia global vem recuando, os Estados Unidos ainda mantêm uma posição dominante, especialmente quando considerados em conjunto com a China. As duas grandes potências respondem por metade do gasto total de defesa do mundo, e seu PIB combinado equivale aproximadamente às 33 maiores economias somadas. Então não, nenhum outro país está perto de se tornar um terceiro polo de poder. O que observamos hoje no mundo real acontecendo é a China sendo retratada como uma ameaça existencial à democracia, sobretudo por conta do seu modelo interno de governança. E esse é um dos principais motivos para que os Estados Unidos, por exemplo, esteja realizando tantas alianças com tantos países. A China tomou inclusive várias ações de retaliação para confrontar os Estados Unidos e destacou a superioridade, inclusive, do seu modelo chinês de autoritarismo para lidar com toda a questão da crise sanitária que a gente vivenciou lá em 2020. Aprimorando, então, parcerias estratégicas com a Rússia, com o Paquistão, com o Irã, além de vários outros países, a China fez uma movimentação global para construir uma coalizão global anti-Estados Unidos, ou até mesmo a gente poderia falar anti-Ocidente. Muitos afirmam que a China não quer uma liderança hegemônica global, já que ela não quer levar o seu modelo global para outros países, como algo que foi tentado pela União Soviética, por exemplo. A versão chinesa, então, de autoritarismo, avançado muito por meio da sua vigilância de alta tecnologia, não ofereceria, por exemplo, uma alternativa moralmente convincente à chamada democracia liberal para a grande maioria dos países. E é nisso que a maioria dos analistas e estudiosos erra. Eles não entendem o que é uma ordem global. Os meus alunos que estão lá dentro do nosso curso de Nova Ordem Mundial, por exemplo, já foram ensinados sobre o conceito teórico do que é uma ordem global e nunca errariam uma questão dessa, porque ela é uma questão extremamente simples. Ou seja, ela não é complexa e errada por muitos analistas e estudiosos. Vamos lá então. Uma ordem global é o desenvolvimento de um modelo civilizatório. A China ela não precisa querer transportar o seu modelo para o mundo. Com a ordem mudando as suas regras, o próprio modelo é copiado pelo restante do mundo. Não é necessário que você imponha esse modelo. A estratégia chinesa é de criar dependência, deixar os países orbitando ao seu redor, ao passo que no topo da hierarquia subverte as regras do jogo dentro de uma ONU, de uma organização internacional. E sutilmente, os países adotam essas regras autoritárias do próprio modelo chinês e passam a adotá-lo internamente. Vocês podem entender com isso que a gente não precisa ter uma disputa da ordem necessariamente com um país querendo
levar o seu modelo interno nacional para o restante do mundo. A subversão da ordem vai acontecer a nível internacional, nas regras dos organismos internacionais. Não tem nada a ver com o modelo nacional. Pode-se ser copiado o modelo nacional e colocado nas regras do jogo? Obviamente que pode. Obviamente isso será feito, mas não necessariamente isso precisa ser imposto. Ou seja, a China precisa do país falar, olha, agora você vai virar um país com o modelo 100% chinês. Num modelo de ordem internacional que é baseado no modelo de civilização, isso não precisa acontecer. Bom, agora que a gente entendeu isso melhor e desfez esse mito ao redor da China, vamos falar então de uma coisa bem interessante. Se o mundo não é multipolar, nem parece caminhar para ser multipolar, por que é que esse argumento de multipolaridade se tornou tão popular? Bom, além da maneira preguiçosa com que ele ignora muitos fatos e conceitos sobre relações internacionais, a gente poderia falar que 3 explicações óbvias vão se destacar. Primeiro, para muitas pessoas que promovem essa ideia de multipolaridade, esse é um conceito normativo, ou seja, é uma maneira de dizer ou de esperar que a era do domínio ocidental acabou e que o poder é ou deveria ser difuso. O Guterres, por exemplo, ele vai considerar a multipolaridade como uma maneira de consertar o multilateralismo e trazer o equilíbrio dentro do sistema mundial. Para muitos líderes europeus, a multipolaridade é vista como uma alternativa preferida à bipolaridade, porque acredita-se que a primeira possibilita melhor um mundo governado por regras e permite mais parcerias globais com diversos atores e previne o surgimento de novos blocos. De fato, a estrutura multilateral certamente não está funcionando da maneira que deveria. E muitos no Ocidente veem, então, toda essa ideia, de multipolaridade como um sistema mais justo e também uma maneira melhor de reviver também essa questão do multilateralismo e uma oportunidade, então, de reparar a crescente desconexão com o próprio sul global. Em outras palavras, o que a gente pode dizer é que a crença em uma multipolaridade que não existe é parte de um buquê inteiro de esperanças e sonhos para que a ordem global seja multipolar. Uma segunda razão pelo qual essa ideia de multipolaridade está em voga é que após 3 décadas de globalização e uma relativa paz, há uma grande relutância entre formuladores de políticas, entre comentaristas e até mesmo acadêmicos em aceitar a realidade de uma rivalidade bipolar intensa, abrangente e polarizadora entre os Estados Unidos e a China. Nesse sentido, a crença na multipolaridade é um tipo de evitação intelectual e uma expressão do desejo de que não haja outra guerra fria. Falar sobre multipolaridade é frequentemente parte de um jogo de poder. Tanto a China quanto a Rússia veem a multipolaridade como uma forma de tentar restringir o poder dos Estados Unidos e avançar a sua própria posição. Já em 1997, quando os Estados Unidos eram de longe a potência dominante, a Rússia e a China vão assinar uma declaração conjunta sobre um mundo multipolar e também o estabelecimento de uma nova ordem internacional. Embora a China seja uma grande potência hoje, ela ainda vê os Estados Unidos como seu principal desafio em conjunto, então, com a Rússia. A China usa a ideia dessa multipolaridade como uma forma de bajular o sul global e atraí-lo para sua causa. A multipolaridade tem sido um tema central da ofensiva bem charmosa e diplomática da China ao longo de vários anos. O Putin vai declarar lá na cúpula entre a Rússia e a África em julho de 2023 que os líderes presentes concordaram em promover
um mundo multipolar. Da mesma forma, quando líderes de potência médias emergentes promovem a ideia de multipolaridade, como Lula aqui no Brasil, é frequentemente uma tentativa de posicionar seu país como uma nação líder não alinhada. Uma coisa que nós podemos dizer é que está ficando claro, cristalino, que os Estados Unidos de fato consideram a China como seu maior e mais abrangente desafio estratégico. Ambos os lados se veem como uma ameaça primária e o relacionamento atual é o pior do que a gente já viu ao longo de toda a história, pelo menos desde o reestabelecimento das relações diplomáticas que aconteceu lá em 1978. Em vídeo que eu gravei aqui para o canal do Danúzio, eu falei sobre, por exemplo, como o presidente Biden havia aprovado em março desse ano um plano estratégico nuclear para os Estados Unidos, que reorienta a estratégia de dissuasão dos Estados Unidos para se concentrar na rápida expansão, então, do arsenal nuclear chinês, demonstrando de forma mais clara e mais objetiva que os Estados Unidos estão focados na China. Se você perdeu esse vídeo, não deixe de assistir. Bom, o que nós podemos dizer de fato é que o mundo ele ainda não está dividido em dois blocos ideológicos e geopolíticos bem rígidos. Mas a tendência desse grande racha global se torna cada vez mais aparente e é muito difícil da gente não perceber ele mais. Por enquanto, os Estados Unidos e a China estão competindo pelo domínio, mas a União Europeia, a Rússia, o Japão e a Índia permanecem independentes e podem perturbar o equilíbrio desse jogo de poder. O que nós vamos notar, à medida que a divisão global se acentue cada vez mais, é um posicionamento mais claro desses players. Os Estados Unidos, eles nunca enfrentaram um rival como a China. As duas potências, incapazes hoje de dominar uma outra, vão nos ditar a durabilidade dessa bipolaridade e se nós chegaremos a um extremo, inclusive, da gente ter uma guerra global. A China não pode esperar que os Estados Unidos aceitem esse sistema que ele está tentando colocar de forma top-down dentro dos organismos internacionais. E os Estados Unidos não podem alterar esses valores intrínsecos da China e vai ser muito difícil também que eles impeçam a ascensão chinesa, sobretudo quando a gente fala de forma regional. Em caso a China consiga de fato dominar a região do Mar do Sul, nós vamos poder classificar a China como uma superpotência também, o que vai nos dar argumentos mais do que suficientes para a gente afirmar que o mundo se caminha para uma bipolaridade global, ou até mesmo já poderemos falar que a gente vive uma bipolaridade global de fato. Hoje, o mundo ainda é unipolar. Entender tudo isso é primordial, porque analisando o mundo enquanto multipolar vai nos levar a erros estruturais analíticos, já que os graus de restrição em sistemas unipolares, bipolares e multipolares são muito diferentes. Em sistemas multipolares, as grandes potências constroem alianças e coalizões para evitar que um Estado domine o outro, o que pode levar a realinhamentos contínuos e mudanças muito repentinas se uma grande potência mudar então de aliança. Em um sistema bipolar, isso não vai acontecer. As duas superpotências, elas nunca vão ter dúvida sobre quem é o principal rival. E as alianças construídas terão sempre essas potências como os principais protagonistas, não importa qual seja o assunto. Esses países vão dominar o assunto e os outros países orbitam em torno do assunto. Os outros estados orbitarão em torno das suas políticas. E não é justamente isso que a gente observa cada vez mais. Outra questão é que em sistemas bipolares, as duas grandes potências estarão muito preocupadas com ganhos relativos, levando a uma ordem econômica cada vez mais polarizada e cada vez mais dividida. Cada tipo de ordem vem com diferentes riscos geopolíticos
e uma estratégia equivocada sobre onde uma empresa deve construir sua próxima fábrica pode ser muito caro para ela se ela não entender isso. Outra questão é que defender que o mundo se caminha para o multipolarismo quando ele está claramente se caminhando para um sistema bipolar pode dar sinais errados para seus amigos e para seus inimigos também. Um sistema multipolar ele pode ser menos abertamente polarizado do que um mundo com duas superpotências adversárias, mas não levaria necessariamente a um mundo melhor. Em vez de ser uma solução rápida para o multilateralismo, poderia muito bem levar a uma regionalização ainda maior. Em vez de desejar a multipolaridade e gastar energia em um sistema que não existe e não vai existir tão cedo, uma estratégia mais eficaz seria buscar melhores soluções e melhores plataformas para o diálogo dentro de um sistema bipolar que está, então, em formação. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal do Danúzio Neto. Os artigos que eu utilizei para a elaboração desses textos e para aprofundamento pessoal estarão na descrição dele. Não se esqueça também de conhecer a escola Danúzio Neto de Geopolítica. Lá você vai ter acesso a mais de 10 cursos com professores diferentes. Acesse então o link que está aqui na descrição e compre a escola por ele. Você garante assim que eu ganhe então comissão pelo meu trabalho como professora lá na escola do Danúzio. E eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal aqui com o meu nome no YouTube, que é o Bárbara Martinelli. Ele tá então aqui na descrição desse vídeo também. Não deixe então de conferir, de assistir os meus vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!